Muito bom dia, glória a Deus. Manhã de quarta-feira e nós estamos aqui para mais um devocional para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos na nossa série Amor Ágape, que é o amor incondicional de Deus sobre as nossas vidas. Então, durante toda essa semana, nós estamos falando desse amor que nos constrange, esse amor que nos restaura, e hoje o tema é o amor que cura. O amor que cura, restaurando o quebrantado. Cada um que está chegando, seja muito bem-vindo. Você que está me acompanhando pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ativa o sininho das notificações e vamos que nos próximos minutos Deus quer falar ao seu coração. O texto que nós vamos ler hoje está em Jeremias, capítulo de número 31, o verso de número 3. Você que está chegando aí, compartilha essa live com seus amigos, clica aí nesse aviãozinho, envia para o maior número de pessoas possíveis aí, para que elas sejam alcançadas através dessa palavra. Então nós estamos entrando nesse capítulo de quarta-feira, o amor que cura. Queridos, hoje o Senhor vai trazer esse bálsamo sobre as nossas vidas, né? De cura, de transformação, de restauração. E eu tenho certeza que quanto mais completos nós somos, quanto mais entendimento nós temos desse amor sobre as nossas vidas, mais livres, mais tratados, restaurados nós somos. Jeremias, capítulo de número 31, o verso de número 3, vai dizer assim: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. O profeta Jeremias, queridos, ele escreve essas palavras para um povo que estava ali, né? Estava exilado. O povo de Israel estava exilado, colhendo, né? Não estava ali à toa, não. Estava colhendo os frutos da sua rebeldia, da sua desobediência. Né? E em sua fidelidade, Deus ali estava expressando o amor dele para aquele povo. Deus não desistiu do povo, mesmo quando eles estavam ali se rebelando contra o Senhor. Eles estavam vivendo um momento de dor, um momento que eles estavam ali, sabe, colhendo os frutos da sua rebeldia, mas Deus vem com a palavra dizendo: olha, com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. O pessoal está chegando aí. Bom dia, Paula. O Fábio está por aí. Bom dia, Dona Edith. Isso mostra, queridos, o amor eterno, né? Mostra essa fidelidade. Guarda essa palavra. Essa fidelidade de Deus. Esse em termo significa o quê? Que o amor de Deus, ele não tem começo e nem fim. É um amor eterno. A eternidade tem a ver com isso. A eternidade você não consegue medir entre início, meio e fim. É eterno. Não tem como. E ele diz que esse amor que ele tem por nós, o amor de Deus que é manifestado sobre as nossas vidas, é um amor eterno, desde a eternidade. Queridos, não tem como mensurar, não tem como catalogar, não tem como datar esse amor. Ele é eterno, sem começo, sem meio e sem fim. Esse é o mais interessante, queridos. Ele não tem fim. Um amor que transcende o tempo e, além do mais, transcende a performance humana. Não depende da nossa performance, não depende de quão correto nós somos. Esse povo aqui, eles estavam vivendo exilado, queridos, quando Jeremias escreveu isso. Eles estavam exilados por consequência dos seus próprios erros, por consequência dos seus próprios pecados. Entenda isso. O amor de Deus também não nos isenta de vivermos as consequências das nossas más escolhas. Não é porque Deus me ama, não é porque Deus é amor, que nós vamos ser isentados, né? Liberados de viver a consequência. Não, queridos. A palavra do Senhor vai dizer que também o Senhor corrige ao filho que ama. Então a correção vem sobre as nossas vidas. Você não pode simplesmente compreender esse amor que fecha os olhos para as coisas erradas. Não, é um amor que corrige, é um amor que você precisa, de alguma forma, pagar pelos seus erros,
porque a palavra vai dizer que ele corrige o filho quem ele ama. Então não pensa, queridos, que é aquele amor que perdoa, mas que não existe as consequências. As consequências acontecem. E é isso que esse povo estava vivendo, a consequência. Mas no meio dessa consequência, que eles estavam ali pagando pelos seus erros, Deus estava falando, olha, eu te amo com amor eterno. Com amor eterno te amei. Então esse é o coração de Deus. Esse é o coração do amor ágape. O amor que cura o que está despedaçado, restaura o que foi rejeitado e reconstrói o que foi destruído pelo pecado. As consequências vêm, as consequências das nossas falhas vêm, mas o Senhor é aquele que tem o poder de restaurar tudo aquilo que foi destruído pelo pecado, tudo aquilo que foi perdido das nossas más escolhas. O Senhor tem poder, o amor dele sobre as nossas vidas nos cura, nos restaura e nos reconstrói de tudo aquilo que foi destruído. De uma forma prática, querido, guarda isso no seu coração. O primeiro ponto é o amor que não desiste do quebrado. O amor que não desiste do quebrado. Mesmo quando o povo havia se afastado, Deus disse, com amor eterno te amei. É um amor que não desiste de cada um de nós. Mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, mesmo com o nosso afastamento, o Senhor é aquele que permanece nos amando. Nós vemos na passagem do filho pródigo, de tanto que ele falhou, de tanto que ele errou com o pai, do tanto que ele se afastou do pai, mas quando houve nele um arrependimento e houve nele um retroceder de voltar à casa do pai, ele encontrou ali misericórdia, ele encontrou amor, ele encontrou a graça, que é o favor imerecido. Queridos, Isaías capítulo 54, verso de número 10 diz: ainda que a montanha se retire e os outeiros sejam removidos, contudo, a minha bondade não se apartará de ti, nem o conserto da minha paz será removido, diz o Senhor, que se compadece de ti. Olha o que ele está dizendo. A minha bondade não se apartará de ti. 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 7, Paulo, ele vai descrever ali, né, qual é o significado real do que é o amor. E uma das partes ele diz o quê? No verso 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Deus não desiste de você. Guarda isso no seu coração, queridos. Deus ele não te abandona. Por mais que você busca as coisas que afaste da presença dele. Por mais que você tenha péssimas escolhas. Guarde isso no seu coração. Deus não desiste, ele não desistiu e ele não vai desistir de você. Guarda isso, queridos, compreenda isso. O Senhor permanece no mesmo lugar que um dia você se afastou dele, ele está lá. Quando você decidir voltar, quando você decidir se arrepender e voltar para aquele lugar, o lugar de relacionamento, o lugar de intimidade, o lugar de busca, um lugar onde você se dedica totalmente a ele, quando você quiser voltar para esse lugar, ele vai estar lá te esperando, ele não desiste de cada um de nós. Ele diz para nós essa manhã, a minha bondade não se apartará de ti. Esse amor ágape, amor perfeito, ele diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, ele está te esperando e tudo suporta. Receba essa graça sobre a sua vida nessa manhã. Receba o entendimento desse amor, de compreender que ele não te abandonou. Queridos, a partir do momento que nós decidimos voltar e olhar novamente para a cruz de Cristo, ele vai estar lá nos esperando com esse amor ágape, um amor incondicional. Segundo ponto, guarda isso no seu coração, o amor que atrai e que transforma. Primeiro ponto, nós vimos que é um amor que não desiste do quebrado, daquilo que foi totalmente perdido, aquele que está totalmente afastado. Um amor que não desiste de cada um de nós. Mas agora nós estamos vendo também um amor que nos atrai, que nos chama de volta para perto e que nos transforma. A segunda parte do texto que nós lemos diz, com benignidade te atraí. Ele está dizendo, olha, com essa benignidade
eu te atraí. Deus, ele não força, mas ele atrai com bondade. A graça não te empurra, não, sabe, não leva você de alguma forma forçada, mas ela seduz o coração ferido, ela atrai. O Senhor está nos atraindo dia após dia. O salmista vai dizer, verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde. Por que é um Deus que se esconde? Porque ele quer que cada um de nós o procure. Ele nos atrai. Queridos, o Senhor, ele seduz o coração ferido, o coração que está abatido, entristecido. Nele que nós encontraremos descanso para as nossas almas. Até que você volte, sabe, confiar nele. O Senhor, ele está te chamando, o Senhor está te atraindo. Nessa manhã, essas palavras que você está ouvindo, você não está nesse devocional, queridos, à toa. É o Senhor constantemente te trazendo para perto dele, te lembrando das promessas, do amor dele. A todo momento, queridos, o Senhor está querendo nos trazer para perto dele. A morte de Jesus na cruz foi um maior ato demonstrativo de amor para dizer que Deus quer cada um de nós perto dele, próximo dele. A cura, ela começa quando nós permitimos que o amor de Deus nos alcance onde mais dói. Se você nessa manhã compreende que você precisa ser restaurado, transformado, se existem áreas na sua vida aonde você sente que você está totalmente perdido, totalmente quebrado, é aí que o Senhor quer te transformar. É aí que o Senhor quer te curar por completo. É o tema de hoje, queridos. O amor que nos cura, o amor que nos restaura, que nos transforma. Romanos capítulo 2, verso de número 4 diz: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Salmos 34, verso de número 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus, queridos, guarde isso no seu coração, não apenas cura as feridas, mas ele muda a maneira até como você enxerga a si mesmo. O amor ágape transforma a identidade e não apenas simplesmente os comportamentos, mas ele nos transforma de dentro para fora. Ele transforma o nosso ser, ele transforma o nosso caráter, ele transforma a nossa identidade, ele nos restaura por completo. Então, o segundo ponto é esse, o amor que atrai e um amor que transforma. O Senhor vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa manhã o Senhor te convida, queridos, a abandonar tudo aquilo que te afasta da presença dele. O Senhor te convida a se aproximar mais dos seus caminhos, das suas vontades e da sua presença. Queridos, nós precisamos compreender que o Senhor que é mais interessado nesse relacionamento, a ter-nos por perto. O Senhor não quer você longe, o Senhor quer você por perto. E por isso, nessa manhã, Ele está te chamando, Ele está te atraindo ao seu amor, para que você possa viver de uma forma totalmente transformada e para que você possa viver também os propósitos dele para a sua vida. O terceiro ponto é esse, o amor que restaura o propósito. É um amor que restaura o propósito. O amor de Deus não apenas te aceita, não apenas restaura a sua vida, não apenas restaura o seu coração, mas ele também te restaura para viver um propósito. O Senhor tem esse propósito para cada um de nós. Entenda uma coisa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estão lá no céu nesse momento, olhando para a sua vida e dizendo assim, e daí? Ele nasceu já. Já faz 30 anos que ele nasceu, o que nós vamos fazer com ele lá na terra? Não, antes mesmo de você nascer, queridos, Deus já constituiu, Deus já separou você para um propósito nessa terra. E quando nós nos afastamos do Senhor, cada vez mais nós estamos totalmente destruídos e longe do propósito, queridos. Totalmente inaptos a viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. Mas todas as vezes que nós somos atraídos, que nós buscamos ao Senhor de todo o coração,
ele não só restaura o nosso coração, ele não simplesmente limpa as nossas feridas, trata com os nossos traumas, com os nossos anseios, os nossos medos, mas ele nos restaura para viver um propósito. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que nós estamos nessa terra, para viver a vontade e o propósito de Deus. Quando o amor de Deus toca uma vida, o que era cinza vira testemunho, o que era vergonha vira ministério nas mãos do Senhor. Deus usa as nossas feridas, Deus usa o nosso passado, que muitas vezes nos causa vergonha, como uma forma de alcançar, como uma forma de tocar na vida de outras pessoas. Quantos estão entendendo isso nessa manhã? Esse amor que restaura o propósito. Ezequiel 36, verso 26 diz assim: e dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 1 Pedro, queridos, capítulo 5, verso de número 10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Queridos, é esse amor que restaura, que nos aperfeiçoa, que confirma, que fortifica, que fortalece a cada um de nós para vivermos esse propósito. A cada dia o Senhor está nos lapidando, tirando aquilo que são as nossas imperfeições, para nos tornar cada vez mais prontos para viver o chamado. Você sabia que você tem um chamado de Deus? Você sabia que você tem um propósito no qual você deve viver e cumprir aqui nessa terra? Quanto mais próximos do Senhor nós estamos, mais Ele nos revela o nosso propósito, mais Ele nos prepara para esse propósito. Quanto mais conhecimento nós temos sobre Jesus, mais Ele nos revela o porquê nos chamou. Quando Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Primeiro ele pergunta, o que o povo diz quem eu sou? E os discípulos vão dizer, muitos dizem que o Senhor é profeta, muitos dizem que o Senhor é Elias. Mas Jesus vira para os seus discípulos e pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Pedro. Porque o que te revelaste isso não foi carne, mas essa revelação veio do trono de Deus, do próprio Deus sobre a sua vida. E Jesus diz para Pedro, e tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro teve uma revelação de quem Cristo era. No mesmo momento, ele teve uma revelação de quem ele era, de qual era o seu propósito. Queridos, quanto mais próximo dele nós estamos, mais também nós nos conhecemos, mais revelação sobre nós temos da parte do Senhor. Então Deus não apenas cura o que foi ferido, mas Ele usa o que foi ferido para curar a ferida das outras pessoas. O amor que te alcança, eu encerro com isso, querido. O amor que te alcança é o mesmo amor que te envia. Nessa manhã, nós possamos ter essa revelação desse amor que é sobre as nossas vidas. Um amor que não depende da nossa performance, mas um amor que não desiste de cada um de nós. Permita que esse amor, nessa manhã, queridos, alcance todas as áreas da sua vida. Ou talvez aquela área que você mais tenta esconder, aquela área que você mais evita em mexer. A restauração começa quando você para de resistir e começa simplesmente a receber. O amor ágape, então, ele não ignora as nossas dores, mas ele entra nela para redimir. Ele cura o interior, reconstrói a identidade e restaura o propósito. Para finalizar, Salmo 147, verso 3 diz: ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Vamos orar? Orar para que nessa manhã nós possamos realmente receber e não resistir a esse amor. Orar para que o Senhor
cada vez mais se manifeste sobre as nossas vidas e para que nós estejamos sensíveis ao seu mover, ao seu agir. Então hoje nós falamos a respeito desse amor, o amor que cura. E na prática nós vimos que o amor que é esse amor que não desiste daquele que está quebrado, daquele que está destruído, é um amor também que atrai e que nos transforma. E no terceiro ponto nós vimos que é o amor que restaura os nossos propósitos. Nos restaura para viver o nosso chamado, o nosso propósito. Amém? Vamos orar? Nesse momento, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua infinita graça, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, por um amor que não desiste de cada um de nós. Por compreendermos nessa manhã também que o seu amor por cada um de nós é um amor eterno, que não existe início, nem meio e muito menos um fim. Obrigado, Senhor, pela tua bondade que não se aparta de cada um de nós. Que por mais que nós venhamos viver as consequências das nossas más escolhas, o Senhor nos ensina que tu és um pai que repreende o filho no qual ama. E nós recebemos, Pai, a repreensão para que nós possamos compreender, Senhor, que tudo aquilo que nos afasta de ti não vale a pena ser vivido, não vale a pena ser considerado por cada um de nós. Mas que nós possamos, dentro de nós, a cada dia, ter essa fome, essa sede, esse anseio pela tua presença. Espírito Santo, a cada dia mais nos atrai para perto de ti, para a tua presença. Nos convide a cada vez mais, atrai aos nossos corações, tira de nós o desejo pelas coisas desse mundo, pelas coisas corruptíveis e passageiras desse mundo, e aumenta dentro de nós essa vontade, essa fome e desejo de buscar as coisas que são eternas, que não são visíveis aos olhos, mas que são eternas. Nessa manhã, Pai, nós recebemos esse amor sobre as nossas vidas, nós recebemos essa transformação, essa restauração. Eu oro por cada uma dessas vidas que está me ouvindo nesse momento, para que esse amor possa invadir o lugar que ela está, possa invadir esse coração, essa vida nesse momento agora, e que ela possa compreender, ter um entendimento que esse amor cura, restaura, fortalece e transforma por completo. Nós consagramos a Ti, Senhor, na nossa quarta-feira. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos guarde, nos livre, nos proteja de todo mal, esteja direcionando os nossos passos, nos dando sabedoria, entendimento e, acima de tudo, uma fome e uma sede pela presença de Deus. Nós oramos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Cada um que esteve aqui até o final. Que amanhã você possa estar aqui novamente, às 7 horas da manhã, nós começamos o nosso devocional. E hoje nós temos Culto Fé na Lagoinha. Você é meu convidado de coração para estarmos juntos, adorando ao Senhor, hoje, às 20 horas, na Igreja Lagoinha, aqui em Santo Antônio da Platina, Culto Fé. Então eu espero você lá. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.